O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, né, aqui no Brasil, e chega a ser um problema de saúde pública, né, pela alta prevalência. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no prognóstico, nas chances de cura, da redução de complicação. E eu convidei o Marcos aqui para a gente conversar sobre isso hoje, né, para tirar dúvidas, inseguranças, todo o medo que está envolvido nesse tema, né, e para a gente falar também sobre qualidade de vida. Então, obrigada, Marcos, mais uma vez. E aí, Eu eu que queria que agradeço você também. começasse, queria que você começasse a falar aí sobre essa campanha do Novembro Azul, sobre a importância do rastreio, como é feito esse rastreio no consultório urológico, né? Então, assim, primeiro para situar um pouco, porque começa a campanha tudo já há vários anos a gente tem, né? Desde 2008 no Brasil, desde 2003 que surgiu na Austrália, e todo novembro tem isso. As pessoas assim, de onde que vem esse? Por que que tem novembro? De onde é que surgiu isso daí, né? Então é interessante só para a gente se situar na história. Então é uma campanha que surgiu na Austrália, né? Começou como uma brincadeira de dois amigos que decidiram deixar o bigode crescer e tinha uma parente, a mãe de um deles parece que era envolvida com a campanha já do Outubro Rosa. E como eles decidiram isso aí próximo de novembro, já era o dia 17 de novembro já é o dia mundial de combate ao câncer de próstata, já tinha essa data. Aí eles tiveram essa brincadeira do bigode, a coisa começou entre um grupo de amigos, né, os dois primeiros, e aí cada ano foi ganhando força na Austrália, virou Movember, Blue Movember, que era de mustache, de bigode, e de lá para cá foi crescendo, até que em 2008 chegou no Brasil. A SBU abraçou a causa. No início era muito só focado no câncer de próstata, né? Com o passar dos anos a gente começou a aproveitar, já que o homem, principalmente a gente vê aqui no Brasil, tem muito isso, né? O homem não se cuida de uma maneira geral, não só o homem com mais idade que vai ter que ver a questão do câncer de próstata, mas de uma maneira geral o homem tem dificuldade de buscar consultar com o médico, né? Desde o adolescente, tudo, eles acabam não procurando. Então, uma forma de a gente aproveitar, já que já existe a campanha do Novembro Azul para falar de câncer de próstata, a gente aproveita para falar da saúde masculina como um todo, né? Então, incentivar desde o adolescente e para ver a questão hormonal, se o desenvolvimento está tudo ok, a parte sexual, dar orientações sexuais também, né? Falar de camisinha, falar de tudo isso aí da relação, falar de problemas de disfunção erétil, né? De ejaculação precoce, tudo isso aí vai começar, isso do adolescente, o adulto, né? O homem em qualquer fase pode apresentar essas doenças. E a gente aproveita para incentivar que o homem se cuide, procure essa consulta com um urologista o quanto antes, né? O quanto antes. Por exemplo, a gente pega casos de paciente que chega na fase adulta com testículo criptorquídeo, que é o testículo que não desceu para a bolsa escrotal, é um absurdo, né? Ele passou a fase lá com o pediatra, passou batido, chegou e está em fase adulta e ainda não sabe sobre isso, que é uma situação, uma condição que aumenta muito, por exemplo, a chance do câncer de testículo, né? Então, a gente aproveita para falar não só de câncer, mas de tudo. E aí, bom, claro que o foco principal é falar do câncer de próstata, que é o que deu origem a tudo. Isso que você falou é muito importante, né? Porque o homem não tem essa rotina, né? De realizar as consultas preventivas. A mulher tem esse cuidado a mais de buscar, né? Tá desde sempre passando, né? Em consulta ginecológica, fazendo a prevenção. Tanto que aqui no Instagram eu falo muito sobre prevenção e eu acho que mais de 70% das pessoas que interagem e que me seguem são mulheres, né? Então, se a gente for ver aqui, já tem tem alguém que está aqui perguntando, olha, meu marido teve câncer de próstata, o câncer pode voltar? Então, geralmente, é a mulher que acaba fazendo nessa parte educacional, que estimulando o marido a procurar um médico, o irmão, o pai, enfim. Então, é muito importante a campanha por esse lado educacional também, né? Para a gente divulgar e acabar com esses mitos todos, né? E como é que é feito esse rastreio no consultório? Então, o principal, no caso, que a gente tem que conversar é falar para esse paciente. A forma que a gente tem de rastrear o câncer de próstata é
o PSA, né, que é colhido no sangue, e o toque retal. Agora, eu sempre digo assim, eu prefiro um paciente que tem um acompanhamento regulado que aquele que vem e eu falo, a gente já vai logo fazer o toque de cara e às vezes ele vai abandonar o tratamento, não vai querer vir para uma segunda vez. Então, a orientação de início, ele vai vir na consulta, a gente vai conversar, vou falar do toque retal, a gente vai falar do PSA, explicar tudo. E a maioria dos pacientes hoje em dia, pelo menos eu tenho tido essa coisa com a conversa, eles não estão ficando resistentes no consultório comigo com relação ao toque. A gente vê muito assim, acho que o mais difícil é ele chegar no consultório. Tipo assim, é ele ser convencido de que ele vai para a consulta. Depois que ele chega na consulta, são raros os casos do paciente que não quer fazer o toque, se recusa, mas ainda tem, acontece. Entendeu? Mas assim, a maioria dos pacientes já vem e quando a gente fala, explica, no seu caso, vamos fazer o toque, explico o motivo, de por que a gente vai ter que fazer, e a maioria aceita. Mas eu digo assim, o problema é ele chegar no consultório, e é aí que você falou, por exemplo, as mulheres. Ontem mesmo eu estava falando sobre o Novembro Azul na OAB, eu fui convidado, e lá a plateia praticamente toda era mulheres, tinha 2 homens no meio de várias mulheres. É isso, assim, as mulheres são justamente o principal motivador da consulta. Geralmente, ou a mulher vem junto com o marido, ou ela que marca a consulta para o marido, né? Ou às vezes irmão, por exemplo, às vezes a irmã marca para o irmão e vai os dois juntos na consulta. Mas sempre eu noto que assim, a maior parte das mulheres. Mas claro que tem homens hoje em dia também que se cuidam bastante. Eu tenho um paciente que ele vai todo ano, tudo certinho, ele sempre em novembro mesmo, que acho que já marcou a história do Novembro Azul, então, mas todo novembro ele bate carteira e está lá. E não é a esposa que marca, então tem esses casos do homem também já se cuidando. Mas a maioria ainda parte da mulher mesmo. Eu até tenho um exemplo para contar aqui, eu até já compartilhei isso com o Marcos para falar sobre a importância desse controle. O meu pai teve um câncer de próstata com 54 anos, né? E o que aconteceu foi que ele fazia um acompanhamento de rotina e de um ano para o outro, o PSA dele teve uma elevação, mas não foi uma elevação que ultrapassou o valor de referência. O PSA dele estava dentro do valor de referência. Mas por ele ter tido essa elevação de forma atípica de um ano para o outro, o urologista recomendou a biópsia e a gente fez um diagnóstico de câncer de próstata precocemente. A indicação foi cirúrgica, teve uma boa recuperação, isso já tem 10 anos. Então, assim, foi um diagnóstico precoce que a gente teve uma evolução favorável. Que se talvez ele não fizesse o acompanhamento e tivesse passado numa consulta e visto aquele PSA dentro do valor de referência, talvez naquele momento não tivesse tido essa indicação de biópsia, se não tivesse esse controle anterior. Né? E aí a gente poderia ter atrasado o diagnóstico. Com certeza. Até porque, assim, às vezes, os pacientes eles fazem... É muito frequente, ele vai numa consulta com um clínico mesmo, não vai nem com um urologista. Então, o clínico pede um PSA ali e o paciente faz aquele PSA e ele se sente satisfeito com aquele PSA porque deu dentro do valor de referência. Então, o paciente chega e faz um PSA e dá, por exemplo, 2,5, né? 2,5 é um PSA baixo, está dentro do valor de referência, está tudo ok. Só que e se ano passado o PSA dele fosse meio, por exemplo? Então, de um ano para o outro, mais do que dobrou esse PSA. A gente fala de dobrou porque a gente faz um cálculo de duplicação do PSA de um ano para o outro. Então, se esse PSA multiplicou aí, ele já fica com um paciente que tem que ser investigado. Né? Não quer dizer que porque o PSA subiu, com certeza já é câncer, mas já é um paciente que abre o alerta ali, que já tem que ser, que foi o caso do teu pai. Então, a gente tinha um PSA, esse PSA teve uma subida, não chegou a subir muito, provavelmente ele deveria ter esse PSA bem baixinho, mas já deu um alerta para o urologista. E às vezes, assim, se a gente tivesse, às vezes, só aquele acompanhamento com o clínico que poderia, às vezes, não digo nem acompanhamento, se ele tivesse feito um PSA, o clínico vê lá, seu PSA está muito bom, está tudo bem, né? Podia ter passado, às vezes, despercebido. Então, esse acompanhamento é importantíssimo, essa coisa de vir anualmente acompanhando e vendo essa evolução. É muito diferente o paciente, por exemplo, o paciente que chega, que faz o acompanhamento direitinho, até para o paciente ficar tranquilo que
tem essa coisa, o paciente que eu falei, ele aceita fazer o toque, mas não é uma coisa que ele acha agradável e que ele quer fazer todo ano. Então ele vai esse ano comigo, ele fez o PSA, então já tem um valor de referência do PSA dele, porque o PSA dele é 1. Ano que vem, quando ele ver o PSA dele deu 1 de novo, a gente não precisa fazer o toque todo ano. Agora, se apresentar uma elevação, a gente vai fazer o toque, vai indicar biópsia, aí vai fazer tudo que tem que ser feito. Mas por isso que é a importância desse acompanhamento. E, Marcos, agora que a gente falou, né, da importância do rastreio, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre os fatores de risco, né? O que a gente tem bem documentado, né? O que pode aumentar o risco de um homem evoluir para um câncer de próstata e o que a gente ainda não tem isso tão documentado que a gente possa utilizar como fator protetor ou um fator de risco. Certo. Então, assim, o principal fator de risco que a gente tem é a idade, né? Então, o paciente que tem uma idade a partir de 65 anos, a grande maioria dos tumores de próstata vai aparecer depois de 65 anos de idade, mas ele pode aparecer precoce. Quando você tem um paciente que tem histórico familiar, por exemplo, o pai ou irmão, em primeiro grau, aumenta em mais ou menos 20%, 18% a 20% a chance desse paciente também ter câncer de próstata. Então, o fator hereditário é muito importante. Além disso, por exemplo, se ele tiver for de raça negra, ele também tem uma chance maior de ter câncer de próstata. E o detalhe, ele também tem uma chance de ter um tumor mais agressivo. Por isso que, para a população em geral, a partir de 50 anos está sendo indicado o rastreamento. Iniciar esse rastreamento, esse acompanhamento. Para o paciente que tem histórico familiar ou a questão da raça negra, ele vai ter que iniciar aos 45. E para aqueles pacientes, por exemplo, aproveitando o exemplo do teu pai, por exemplo, o teu pai teve um câncer numa idade, né? Ele foi 54? Isso, 54. 54 anos. Então, pelo fato de ter uma idade abaixo de 60 anos, já abre um alerta, por exemplo, do teu irmão, que ele tem que começar a partir dos 40, já não é nem dos 45, é a partir dos 40, ele já tem que começar a ter esse acompanhamento. Tem já, aqui em Belém a gente, é mais difícil isso aí, na verdade no Brasil é mais difícil, mas já na Europa, Estados Unidos, eles fazem muito aconselhamento genético para esse tipo de paciente. Então, tem mutações daqueles genes BRCA1, BRCA2, que são os mais estudados, ligado ao câncer de mama, e que também verificou-se que esses pacientes com tumor de próstata precoce, né, ou mais agressivos também, então, por exemplo, se não é o caso, mas se fosse, por exemplo, o meu pai teve um tumor abaixo de 60 anos e ele morreu desse tumor, né? Então, mostra que além de ter sido precoce, ele é agressivo. Então, o filho dele tem que começar essa investigação ideal que faça também a pesquisa desses genes para ter esse aconselhamento genético. Para iniciar precocemente também a consulta por urologia para ter o diagnóstico precoce caso venha apresentar a doença. Além disso, né, questão de fatores ambientais, né, a gente vai ver que antigamente tinha muito, na época que eu estava até na residência, a gente falava ainda de tomate, porque o tomate, licopeno, é protetor, então os pacientes tinham a coisa de, eu como bastante tomate, doutor, eu estou protegido, tinha essa coisa do tomate. Cada época vai passando e tem digamos assim, uma substância ou um produto aí que é mágico que resolve o problema. Na verdade, a gente não tem essa coisa assim definitiva que você vai dizer, se você fizer isso, você vai estar prevenindo, né? Até é importante falar isso, a diferença de prevenção e do diagnóstico precoce. O câncer, a gente não tem tanto uma prevenção, a não ser essas medidas que a gente vai falar, de estilo de vida saudável, de alimentação, tudo que eu vou falar melhor. Mas o fundamental aí é buscar o diagnóstico precoce, né? Quando você tem diagnóstico precoce, você tem uma chance de mais de 90% de cura. É diferente de achar a doença já em fase mais avançada, que cada vez mais vai diminuindo a chance da cura. Então, assim, continuando a questão da alimentação, né? Então, não tem aquela coisa, aquele alimento mágico que se você comer, você está protegido ou não. Mas, se você tem um estilo de vida saudável, tem uma alimentação pobre em gordura, proteína animal assim, em excesso, né? Não tem exageros aí na parte do açúcar, tem uma alimentação rica em fibras, frutas, saladas, né? Você acaba tendo um efeito protetor. A obesidade,
sedentarismo também, eles são fatores de risco. A obesidade é interessante é que tem os estudos mostrando assim, que se por um lado, se você for obeso, pode ter uma chance menor de desenvolver câncer de próstata. Só que se desenvolver, a tendência é ele ser mais agressivo. Então, no final das contas, é melhor não ser obeso, porque a chance de agressividade é maior. Pode ser que você tenha menos chance de ter o câncer, mas se ter, ele é agressivo. Então, é melhor não ser. Então, é importante a gente falar sobre isso, nessa questão, que quando a gente fala de rastreio precoce, a gente está falando de uma prevenção secundária, né? A prevenção primária, né? Quando a gente tenta mudar nosso estilo de vida, adquirir hábitos saudáveis para prevenir, né? Para reduzir a incidência de um câncer. No câncer de próstata, a gente ainda não tem, né? Essa evidência direta, né? De uma alimentação saudável que vá prevenir, né? A gente não tem estudos, mas a gente sabe que uma alimentação saudável vai trazer benefícios, né? E já está bem preconizado que, assim como os estudos já mostraram que uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, elas reduzem o risco de outros tipos de câncer, como, por exemplo, o colo retal, também a gente recomenda, né, para prevenir o câncer de próstata. Tanto para prevenção quanto durante o tratamento, né? Então, a gente escolher o que a gente vai colocar no nosso prato pode estar sendo um aliado ou um vilão, né? Porque quando a gente fala de estudos para estabelecer uma relação causal de dieta ou vitamina ou suplemento, é muito difícil, né? Através de estudo, porque a gente tem viés com vários fatores, tem que ter um longo período de acompanhamento. Então, o que a gente faz é extrapolar. A gente utiliza estudos, né, que já mostraram benefício em outros tipos de câncer, né, e extrapola, porque a gente vai prevenir outros tipos de câncer, mantém a recomendação para o câncer de próstata, e a gente acaba utilizando, vai prevenir outras doenças também, né? Então, é muito importante a gente ter esse bom senso, um equilíbrio, a alimentação saudável, atividade física, controle de peso, que vai reduzir outros cânceres, outras doenças e também agir no câncer de próstata, né? E aí, falando do meu pai, né? Tipo, meu pai teve câncer de próstata, teve melanoma, eu tenho avô que teve câncer de próstata, tio que teve leucemia. Então, assim, a gente tem alguns casos de câncer na minha família e meu irmão acaba tendo uma chance maior de ter um câncer de próstata, né? Aí a gente está falando de fatores genéticos. Então, a gente sabe que os fatores genéticos, eles vão aumentar, sim, a predisposição a determinados tipos de câncer, né? Mas eles não vão determinar o surgimento do câncer ou não. Né? Então, por quê? Porque tudo isso vai depender da interação que esses fatores genéticos têm com o meio, né? Então, cabe a gente fazer a nossa parte também, né? Mudar nosso estilo de vida, controlar o peso. A gente chama a alimentação, o modelo de alimentação que é recomendado é o prato 2/3. Então, 2/3 do prato a gente prioriza para alimentos de origem vegetal. Então, frutas, legumes, né? Salada, grãos integrais e isso ou menos que seja um alimento de origem animal. Assim, só complementando assim, algumas coisas que você falou de vitamina, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, que foi verificado a associação da vitamina D com câncer de próstata. Né? Tanto pacientes que têm níveis muito baixos, quanto níveis muito baixos, quanto níveis muito altos de vitamina D, aumenta o risco do câncer. Então, o ideal é ter a história dentro do equilíbrio, né? Não pode nem de mais nem de menos. Então, você vai ficar acompanhando e monitorando isso daí. A história do álcool, por exemplo. Tanto pacientes que alcoólatras que ingerem muita bebida alcoólica ao longo da semana, quanto aqueles que são abstêmios totais, também tem um risco maior. Então, aquela taçazinha de vinho que o pessoal fala que é muito comum na Europa, né, que o pessoal toma, ela teria um efeito protetor, aquela coisa, a dose pequena ao longo do dia e tudo mais, poderia ser protetor. Mas isso tudo que você falou, é muito difícil você pegar e dizer assim, ó, tanto que não é uma coisa que a gente vai dizer, ó, você vai recomendar e vai dizer que tem que ser assim, porque você está extrapolando uma coisa que às vezes precisaria de um estudo longo, né? E tem muitos fatores ali que podem estar interferindo naquele resultado do trabalho. Então, dá para já determinar e dizer. Mas é interessante quando a gente começa a ler essas coisas, né? O que pode ou não interferir no câncer. E Marcos, e aí fez o diagnóstico, né? E qual que é o próximo passo aí no consultório com o urologista?
né? Aí vai definir se é um procedimento cirúrgico ou não, como que é esse procedimento, né? Como que é esse pós-operatório, pré-operatório. Conta pra gente um Então, pouquinho. o começo de tudo vai depender, primeiro, em que estágio da doença chegou esse paciente. Se é aquele paciente com diagnóstico precoce, a gente vai indicar tratamento curativo. Agora, tratamento curativo a gente entende cirurgia, radioterapia, braquiterapia, tudo isso são tratamentos que a gente vai buscar a cura do paciente. Agora, vai depender também, para a gente decidir, a idade desse paciente. Não adianta a gente querer dizer que eu fiz um diagnóstico desse paciente, mas ele já tem... A idade é comorbidade. Por exemplo, o paciente já tem 75 anos, ele está com... já teve infarto, AVC, diabetes, hipertensão, ou seja, tem um monte de coisa ali. Você vai indicar, às vezes, uma cirurgia para ele que ele não vai resistir à cirurgia, ao tratamento, né? Então, a gente não pode... Uma coisa que se busca muito hoje em dia no tratamento do câncer de próstata é você evitar ser muito agressivo, ser mais agressivo que a doença. Então, tudo vai depender desse estadiamento, do grau que vem na hora do início patológico dele, vai dizer o grau que veio de diferenciação lá do tumor. E aí, com isso, a gente vai tendo que individualizar, vai ser aquela coisa mesmo de caso a caso, para poder dizer, para esse paciente aqui, e tudo sempre discutindo com o paciente, para ver o que ele acha melhor. Para ter uma ideia, tem uma situação que paciente que tem um tumor que a gente chama de clinicamente insignificante, é um tumor de muito baixo grau, muito pequeno, foi um achadozinho ali na biópsia só, ou seja, é um tumor que era mínimo ali. Às vezes a gente faz o que chama de vigilância ativa. Você não indica de início um tratamento já para aquele paciente, pode ser muito agressivo, né? Deu um tumor baixinho ali, pequeno, a gente pode ficar acompanhando esse paciente, que às vezes é um tumor que vai crescer muito lentamente, e para que eu fui fazer uma cirurgia nele, onde ele vai ter um risco de ficar impotente, incontinente, algum incontinência urinária, né? E quando eu podia, às vezes, retardar isso aí e fazer essa cirurgia ser daqui a 5 ou 10 anos, por exemplo, né? Então, só que para esse paciente, ele vai ter essa vigilância ativa, é realmente uma vigilância ativa, ele vai ter que ficar acompanhando, ele vai ter que ficar fazendo exame regularmente. Então, é explicado para o paciente isso daí. E também você tem que ver se o paciente é aquele paciente que vai operar ou não. Se você vê que é um paciente é difícil acesso, né, para a saúde, é difícil dele chegar até o médico, às vezes é um paciente do interior, alguma coisa assim, às vezes mesmo assim você dá a opção dele já para fazer a cirurgia ou radioterapia e aí vai discutir com ele. Com relação à cirurgia, hoje em dia a gente tem a cirurgia convencional, né, até hoje ainda é feita, principalmente no SUS é o que mais faz, cirurgia aberta, a laparoscopia e cada vez mais vem ganhando força a cirurgia robótica para o câncer de próstata, né? Hoje em dia, os trabalhos eles não chegam a mostrar uma grande vantagem de dizer que ela tem muito benefício assim, com relação ao resultado da cirurgia, na questão da parte oncológica, de que ela vai tirar mais fácil o tumor, alguma coisa assim, mas o que a gente vê é que na parte técnica, ela ajuda bastante, facilita alguns ângulos, algumas coisas que a gente precisa, alguns pontos que precisam ser dados na hora da cirurgia. A cirurgia robótica dá uma vantagem muito grande, facilita, então diminui o tempo cirúrgico, diminui o sangramento, né? A recuperação tende a ser melhor, mas isso vem ganhando força cada vez mais. A tendência é que, de uma maneira geral, o robô era uma coisa, há alguns anos atrás, era uma coisa que parecia mais longe, mas agora cada vez mais ele vem ficando mais acessível também, o custo está diminuindo para o paciente. Então, é uma coisa que é questão de tempo para que acabe virando o padrão ouro. E aí, sim, pode falar. Não, eu ia falar dessa questão da cirurgia, né? As complicações que podem acontecer, a robótica, ela acaba sendo com uma precisão maior, assim, quando a gente pensa, porque uma das maiores preocupações do paciente oncológico a questão do paciente com câncer de próstata, né? É a relação à possibilidade de impotência, né? Disfunção sexual e incontinência urinária, né? Então, isso é uma preocupação nesse preparo, nesse pré-operatório, né? Então... a principal dúvida do paciente é isso, né? A principal dúvida com relação à impotência e incontinência. Que a gente também sempre fala logo, explica que existe essa possibilidade. Assim,
Isso também influencia muito, além da técnica que você vai empregar, se vai ser aberta, se vai ser a robótica, tudo mais, vai influenciar muito como está o estadiamento do tumor. Então, se é um tumor que ele está localmente ali mais avançado, na próstata, já está invadindo a cápsula e está querendo sair ali da cápsula, está cresceu mais localmente, você tem que fazer uma cirurgia, digamos, que vai mais ampla ali no local. Então, você não consegue preservar tanto. Do lado da próstata passam ali uns feixes nervosos, né, vastos nervosos, tem vasos e nervos ali. E quando você tem um tumor bem localizadinho, pequeno, que nem a gente falou, diagnóstico precoce, um tumor muito localizado, você consegue preservar mais essas estruturas. E com isso diminui a chance de ele ter impotência e incontinência. Quando você precisa ser mais agressivo, a chance dele ter uma impotência, uma incontinência urinária é maior, né? Então, até nisso aí vai pesar muito também, não só a técnica, mas a questão do estadiamento da doença. Mas, assim, isso que você falou, de que com a robótica os movimentos são mais precisos, você consegue ter uma visão melhor, o principal também é a visão da robótica com relação aos ângulos que você consegue para poder posicionar, para operar, é superior, né? Então, isso aí facilita para o cirurgião, eu digo, se está facilitando o cirurgião, a tendência do resultado do paciente ser melhor também. Que ótimo, que bom, né? Que a gente vê cada vez mais avanço, né? Eu acompanho alguns pacientes com câncer de próstata que acabam sendo encaminhados para mim, né, pelo oncologista, ou demanda própria mesmo, por conta de toxicidade do tratamento, né, anemia, fadiga, baixa imunidade, né? E o que a gente vê nesses pacientes, que não é diferente dos outros tipos de câncer, né? É que realmente é um período de muita turbulência, né? Gera grande ansiedade, transtornos, transtorno depressivo, insônia, né? Isso sim também vai causar baixa libido, né? E eles têm uma preocupação muito grande com isso, né? Baixa libido, a disfunção erétil. Então é importante a gente falar que sim, é um risco. Em alguns casos acaba evoluindo, mas que isso pode ser reversível, né? Tem um momento que a gente pode reverter isso, principalmente se o tratamento é quimioterápico ou com hormonioterapia, que realmente reduz, né, a libido nesse período. E como é que você, como no consultório, consegue manejar isso para a gente amenizar esses sintomas, né, relacionado à medicação ou outros procedimentos, né? Quanto tempo esse paciente deve esperar? Quanto tempo pós a cirurgia você acha que a gente já pode fazer alguma coisa? Então, vai depender aí, primeiro, assim, você falou importante essa questão da depressão. Eu sempre acho importantíssimo recomendar a terapia para esses pacientes. Assim, já independente do estágio, da doença que o paciente chega, uma das coisas que eu costumo dizer para iniciar uma terapia para poder ajudar e lidar com toda essa bomba que, de repente, né, é uma coisa que a pessoa está vivendo a vida ali, de repente vem um diagnóstico de câncer e, por mais que a gente, por exemplo, seja diagnóstico precoce, a gente explique chance de cura e tudo mais, esse paciente ele vai passar algumas noites aí em claro, até aquela ficha cair, até ele ter algum resultado da cirurgia, até vir no acompanhamento depois e ver, olha, o seu PSA está bem baixinho, está tudo bem, começar a ter as notícias boas, né? Porque primeiro ele tem uma péssima notícia para ele descobriu que ele está com câncer, e depois ele vai tendo os resultados do tratamento e aí ele começa... Vai significando, né? Isso. Então, ele vai passando por fases, né? E assim, uma coisa também que quando a gente vai falar para esses pacientes que vão ter um risco aí da questão da incontinência, impotência, uma coisa também para falar, que é importante, é que na pior das hipóteses, aconteceu, eu estou com impotência, não teve jeito, mesmo com medicações que a gente faz, ou, digamos assim, passou um tempo, a gente já fez, está controlado, o PSA está baixo. Hoje em dia, até para esses pacientes, eles, às vezes estão com queda de testosterona também, e se tiver a doença, se tiver esse acompanhamento regular, tudo certinho, a gente pode fazer reposição hormonal nesse paciente, né, passado o tratamento. A gente não pode fazer no paciente que está com doença metastática, que está fazendo terapia de privação androgênica, esse aí não vai poder fazer realmente. Mas aquele paciente que fez a cirurgia e de repente ele passa algum tempo ali depois e a testosterona dele baixou,
ele pode fazer reposição, a gente fica acompanhando, né? E uma coisa que eu falo para eles, na pior das hipóteses, não teve jeito, aconteceu, a gente tem as próteses, né? Então, eu quero continuar tendo relação. A gente pode fazer a prótese peniana, ele vai conseguir ter relação. Eu tô tendo relação, mas eu fiquei incontinente, eu tô perdendo urina, não consigo controlar, tô usando fralda. Hoje em dia tem esfíncter artificial que você consegue botar para o paciente voltar a ter continência. Entendeu? Então, o importante à medida que vai surgindo essas situações, o paciente apresenta algum problema ou não, é você não deixar ele sem nenhuma esperança, sem solução para aquilo, entendeu? À medida que você vai dizendo, não, se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Se acontecer isso, a gente vai resolver de alguma forma. Isso é de extrema importância, Marcos, e é uma coisa que eu tento priorizar sempre no atendimento, porque às vezes, por se tratar de um paciente oncológico, né, às vezes a gente se coloca numa posição que está preocupado com a evolução, como é que está o tratamento, como é que está a toxicidade, a medicação, mas a gente precisa entender o que a gente pode fazer por esse paciente, qual que é a dor dele, o que eu posso fazer por ele para melhorar a qualidade de vida, né? Que é o que a gente fala de uma medicina personalizada, porque às vezes a dor de um não é a mesma da dor do outro e eu não tenho que me preocupar só com a toxicidade do tratamento, né? Então, assim, eu quis trazer essa questão mesmo da disfunção, porque é uma coisa que tem um impacto na qualidade de vida, porque é uma preocupação muito grande entre os homens, né? Então, a gente ter esse olhar e já conversar com os pacientes sobre isso, né? Desde o início, né? No preparo, durante o tratamento, é muito importante porque eu costumo falar, né? Informação, né, vai reduzir a ansiedade do paciente, ele saber pelo que ele vai passar, né? As alternativas que ele tem, isso é fundamental para a saúde mental. Né? Sim. E você falou, a questão de individualizar, né? Por exemplo, eu já peguei paciente, quando eu fui falar dessa questão da parte sexual, o paciente, se não me engano, ele tinha 65, ele não é um paciente ainda que a gente chama jovem para essa parte do câncer de próstata, ele não é um paciente muito idoso, 65 anos, e eu fui falar, e ele, doutor, não se preocupe com isso aí não é problema para mim não. Tipo, para ele a parte sexual não era um problema, não era uma questão, ele tinha ficado viúvo e ele não estava preocupado com aquilo, ele queria saber de resolver o problema da doença. Enquanto que eu já peguei paciente já com mais idade, já de 75, e aquilo dali para ele não queria nem pensar na hipótese, porque para ele a relação sexual ainda era um fator importante. Então, cada caso é um caso, e não dá para a gente ficar julgando assim, não, porque ele é novo, ele vai querer, e o outro que tem mais idade não está nem aí. Às vezes é o contrário, né? Cada paciente é um. Que ótimo, que bom. E o que mais que a gente pode falar? Estamos esquecendo alguma coisa? A gente já falou de alimentação, acho que atividade física, né? Falamos de alimentação, atividade física é essencial para a gente prevenir o câncer, né? Hoje a gente sabe que tem tanto como prevenção quanto durante o tratamento. Então, para aqueles pacientes que estão em tratamento de câncer de próstata, né? Antes existia-se uma recomendação, uma preocupação na atividade física, mas hoje a gente já tem uma recomendação que deve ser feito, claro que individualizando o paciente, né? Mas a gente sabe que isso reduz efeito colateral, melhora a qualidade de vida, melhora a ansiedade, melhora o sono, né? Age também está com depressão, tudo essa perda de massa magra. E uma coisa que é feita muito fora do Brasil, né, que eles têm falado muito numa pré-habilitação, né, que a gente fala na reabilitação, mas eles têm falado muito dessa pré-habilitação antes do procedimento cirúrgico. Né? A gente fez o diagnóstico, a gente pensar também em otimizar essa parte nutricional, suplementação, preparar esse paciente para a cirurgia para que essa recuperação seja uma recuperação mais fácil, né? Com melhorando o sistema imunológico, melhorando essa parte muscular, amenizando essa perda de massa magra, né? Então, a atividade física é muito importante também. Com certeza, sem dúvida. E eu acho que é isso. Eu queria te agradecer. É isso, eu que agradeço. Muito obrigada por essa conversa, né? Para a gente entender um pouco mais como fica essa parte lá no consultório da urologia, a importância desse acompanhamento, né? Que muitas vezes o paciente só vai porque é obrigado, mas isso realmente, essa parte educacional é fundamental para a gente mostrar o benefício de fazer esse controle. E essa parte de informação quanto à prevenção, né? Quanto mais informação a gente passar para
para o paciente melhor, porque já é uma fase tão difícil, então a gente tem informação e focar no que o paciente está sentindo para a gente tentar melhorar, né, esses sintomas, faz toda a diferença para ele passar por isso de uma forma mais leve. Com certeza. Então, assim, eu queria agradecer o convite, né? Sempre chega esse mês de novembro, a gente sempre tem essas questão de palestra, vai falar sobre o câncer de próstata, e só reforçar, assim, como eu estou dizendo, aproveita o mês de novembro para falar da saúde do homem como um todo, né? Não só essa questão do câncer de próstata, tem que falar de tudo, e dizer que não é só novembro, né? Que tem um ano inteiro para o homem se cuidar, para ele fazer as consultas, que não adianta ficar esperando, porque se chega novembro, aí o consultório está lotado, não consegue, e aí passa, não, então já não vou e já não vai mais. Sempre estou no outro novembro. Vai querer só no outro novembro. E aí, aí perdeu a oportunidade. Então tem que lembrar que tem um ano inteiro para fazer isso. E novembro é só um período para a gente falar sobre isso e relembrar toda vez a importância. Mas não adianta querer se cuidar só em novembro. Perfeito.